As provas do atletismo já começaram em Tóquio e com elas boas histórias para se contar. Uma que chamou bastante atenção foi uma cena digna de cinema protagonizada pela atleta holandesa Sifan Hassan, que tropeçou em uma competidora durante uma classificação, mas se levantou a tempo de voltar a correr e ainda cruzou a linha de chegada na primeira posição. Outro momento bonito foi na disputa do salto em altura, em que os atletas dividiram a medalha de ouro. E você sabia que eles eram amigos de longa data e que um ajudou a salvar a carreira do outro? E essas histórias curiosas você vê no Boletim Olímpico Terra de hoje, logo depois da vinheta. E como dissemos no início, a sessão desta segunda do atletismo teve uma cena inusitada com um final digno de cinema. A holandesa Sifan Hassan corria uma das eliminatórias dos 1.500 metros feminino quando tropeçou na queniana Edna Jebitoki, com 400 metros de prova. As duas se enroscaram e Sifan foi ao chão, só que ela ainda se levantou a tempo de voltar a correr, ultrapassar diversas concorrentes e cruzar a linha de chegada na primeira colocação. Se isso já não fosse suficiente para ser uma das melhores histórias dos jogos até aqui, durante a noite Sifan Hassan disputou a final dos 5.000 metros e venceu com autoridade, conquistando a medalha de ouro da prova e assim tornando-se definitivamente uma protagonista dos Jogos de Tóquio. Outro belo momento que simboliza o espírito olímpico ocorreu na prova do salto em altura e que terminou de uma forma que não era vista há mais de um século, com 2 campeões olímpicos na mesma modalidade. Os atletas Mutaz Barshin do Catar e Gianmarco Tamberi da Itália dividiram a medalha de ouro depois de uma competição exaustiva que durou mais de 2 horas em que os dois estavam empatados no placar. Mas em um momento de nobreza competitiva eles concordaram em finalizar a disputa e dividir o título. A decisão aconteceu após ambos os atletas terem realizado saltos de 2,37 m e não terem tido êxito nas tentativas de alcançar a marca de 2,39 m. Depois de 3 falhas de cada um dos juízes ofereceu que eles tentassem um desempate para definir quem seria o vencedor. No entanto, o atleta do Catar surpreendeu e perguntou a um dos juízes se a prova poderia ter 2 vencedores. Com a sinalização positiva, os 2 atletas concordaram em terminar a prova com empate e a medalha de ouro dividida entre ambos. Para se ter uma ideia, tal acontecimento não ocorria desde 1912, nos Jogos de Estocolmo, na Suécia. E para deixar a história ainda mais impressionante, Mutaz Barshin e Gianmarco Tamberi são amigos de longa data, sendo que o atleta do Catar teve papel muito importante para que o italiano continuasse a competir após uma séria lesão ocorrida há 5 anos. Naquele ano, durante uma competição em Mônaco, Gianmarco Tamberi sofreu uma fratura no tornozelo, que o impediu de disputar a Rio 2016. Após uma difícil reabilitação, o italiano voltou a competir em 2017, mesmo ainda não se sentindo 100%. E apesar do apoio dos atletas, queimou todas as tentativas na altura de abertura da etapa da Diamond League em Paris. Frustrado com o próprio desempenho na competição, o italiano se trancou no quarto do hotel em que estava e não queria falar com ninguém. No entanto, Mutaz Barshin bateu a porta do colega e insistiu que só sairia de lá depois que os dois conversassem. Nesta conversa, o italiano abriu seus sentimentos, chorou, falou sobre o temor de nunca mais voltar ao nível de antes da contusão e ouviu palavras de incentivo do colega, que foram fundamentais para o seu retorno às competições. E agora, 4 anos depois, justamente os 2 amigos se reencontraram em Tóquio em nível de igualdade. E como numa celebração à amizade, optaram por não desempatar a final do salto em altura, simbolizando assim uma amizade que transcende a competição e simboliza o espírito dos Jogos Olímpicos. E este foi o Boletim Olímpico Terra de hoje. Para saber mais informações sobre os Jogos de Tóquio, acesse o nosso portal. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e nos vemos em breve. Tchau!